Renato 38 em direto de Paraguai. Agora dessa vez em direto de Cidade do Leste. Quer me encontrar pessoalmente em Cidade do Leste? missãobitcoin.com.br. QR Code na tela, Wesley. Inclusive, não faça viagem de balde. Você quer me encontrar aqui? Basta se inscrever. Você quer ter uma hora de papo comigo? É Ultra Magnata. Inclusive, muitas pessoas vieram aqui me encontrar, soube até que Rubão veio e que fez viagem de balde. Rubão, compra o Ultra Magnata que você vai ter uma hora de papo comigo. Você não vai mais fazer viagem de balde, velho. Inclusive, também oferecem esse episódio o renato38.com.br. QR Code na tela, Wesley. O lugar onde tem uma série de treinamentos para você aprender a fazer sua autocustódia, gerar e assinar suas chaves offline. E tem cursos avançados também, ensinando você a fazer hedge com seu Bitcoin e a utilizar Bitcoin em contratos, que é o Lex Bitcoin. E as empresas que são os hosts desse episódio são o Brasa1, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. Um lugar campeão em custo para adquirir stables e, especialmente, fazer remessas. Eles prometem bater qualquer concorrente. Você só vai saber se é ou não é se você abrir conta. Para abrir conta, QR Code na tela do Brasa1. E, para finalizar o jabá, nós temos o jabá de um dos professores do Lex. A Sólidos, inclusive, está atualmente oferecendo um esquema de meter sua série de PJs nos Estados Unidos, nas Bahamas e um monte de lugar, meu irmão, para blindar você de maneira brutal. Ou seja, as duas empresas que a gente fez propaganda aqui são duas empresas complementares. Uma faz a remessa e a outra vai lhe dar sua PJ para você receber sua remessa lá. Olhe na tela pro vídeo e depois vamos às notícias. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solids Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar. Para o Wesley, o nome desse episódio deveria ser Guto Sucção. É só uma sucção. Ô Guto, não há motivos para não fazer. Mas existe também uma break news de hoje que é dos frouxonaristas. Sofia, a trans que disse que torou Neymar e torou Scooby e que outra trans na festa de Neymar tinha torado Flávio Bolsonaro, se torna candidata do PL. Pois é, se uma trans dissesse que te comeu publicamente, que alguém te comeu publicamente, você ia colocar ela como candidata do seu partido? Sim ou não? Eu só vejo possibilidade dela ser apoio real do Flávio. Se ela comeu, tem provas e ele está sendo chantageado. Essa é a única motivação que eu vejo para Flávio aceitar uma coisa dessa. Será que a Sofia sabe mesmo, tem imagens, provas de qual travesti se relacionou com o Flávio em que festa de Neymar? Pois é consistente, é conservador colocar uma trans que diversas vezes fez falsas acusações públicas como candidata a deputado. É esse tipo de deputado que vai representar o bolsonarismo no país? Vocês acharam ruim Ator Pornô. Vocês acharam ruim Pepa. Vocês acharam ruim Zamba. Agora é Sofia. Sofia trans, não é isso? Inclusive o post que eu fiz aqui é verdade que a trans que disse que é o Flávio Bolsonaro transou com trans em festa de Neymar, agora é pré-candidata do PL? Quem criticou e ofendeu mais os Bolsonaros? André Marinho, Moro ou Sofia Barclay? Agora eu não sei se o Wesley vai botar, mas os três tem bons vídeos. Tem o André Marinho fazendo piada, copiando na mesa com o Temer, com essa galera, o Bolsonaro. Tem vídeo do Moro, inclusive, dizendo que o Valdemar é um vagabundo, um câncer, não é isso? Um corrupto. E a Sofia Barclay tem vários, inclusive ela no podcast, dizendo que Flávio deu a amiga dela lá, não é isso? Realmente, eles se assumiram direita trans. Sim ou não? Você que me diz. Vamos ao preço do Bitcoin. Os mercados em geral de lado hoje, porque Trump deu um ultimato. Hoje, terça-feira, dia 7, às 10 horas da noite. Ou o Irã arrega, ou Trump promete levar eles para a Idade Média, destruir a civilização deles, destruir todas as pontes e usinas de energia, o que seria um crime de guerra. Não sei se é verdade, mas Trump deu um ultimato de 24 horas, depois de 24, depois de 5 dias e depois de 15. E esses ultimatos estão todos sendo bufa fria. Você acha que finalmente ele vai ser homem e cumprir o que ele fala? Eu acho muito difícil. Mas o mundo está em alto grau de insatisfação e alto grau de insegurança graças a esse ultimato de Donald Trump. Amanhã, quando sair esse vídeo, você saberá se ele destruiu ou não o Irã essa noite. Se ele cumpriu a palavra ou se mais uma vez deu taco. Trump always chicken out, não é isso? Aqui, mais uma notícia do Bitcoin. ETFs americanos de Bitcoin captaram mais de 470 milhões de dólares ontem. ETF de Bitcoin da Morgan Stanley, 6 trilhões de ativos sob gestão, 16 mil
assessores de investimento, deve começar a ser negociado essa semana, com custo de administração menor do que o da BlackRock. Mercados mundiais em queda hoje. Trump deu ultimato final para 22 horas, sair acordo, ou vai destruir o Irã. Vai novamente arregar ou vai arregaçar? Diga aí nos comentários. Você já deve estar assistindo esse vídeo depois de concluído o prazo final da ameaça, do ultimato, né? E agora, o corno da semana. Uber chega em casa depois de 16 horas de trabalho e encontra a mulher com um Ricardão. Pois é, eu não sei se o Wesley vai botar o vídeo aqui, mas o cara tá com um facão e dá uma lapiada nos dois. E o outro corno da semana é namorado vê homem beijando, forçando um beijo em sua namorada bêbada e não faz nada. Rapaz, eu não sei quem é o corno da semana não, você que vai me dizer. E agora, a bandida da semana. Matou o pai com um chute na cabeça na frente do filho de 3 anos, dando diversos chutes em sua cabeça, mesmo depois de apagado. É essa a bandida da semana ou é a Marta Peleleca, que foi descoberta por David Agatha em Miami, sem planos para voltar e, segundo ele, provavelmente está nos Estados Unidos, transformando apartamentos e mansões de luxo, joias, entre outras coisas escondidas por uma rede de empresas que esconde o patrimônio de Vorcaro? Sim ou não? Quem é a bandida da semana? É a Marta Peleleca ou é a assassina bicudeira que esmagou a cabeça do companheiro na frente do filho de 3 anos? As 3 notícias, as 3 breaking news dessa semana foram: o Guto é só uma sucção, não há motivo para não fazer. O vazamento do áudio, pior do que áudio, a degravação policial, garantindo que os metadados são verdadeiros, do Guto do MBL mandando a namorada cortar. Número 2, Flávio Bolsonaro colocando como candidato do seu partido a deputado um trans que afirma que ele já tinha dado a travestis, inclusive que ele comeu Neymar e Scooby, não é isso? E o 3, por último, mas não menos importante, at last but not least, moicando, espancando, botando pocando e no final dizendo que quem vai salvar você, quem vai salvar a sua família, quem você deve eleger em 2026 é Jesus fucking Christ. Vamos ao vídeo. If you want to save yourself, there is only one name. Jesus fucking Christ, motherfucker! E a treta da semana foi do Nicolas com o Bananinha. Inclusive, um cara que eu menciono constantemente aqui, o Silvio Grimaldo, foi envolvido nessa treta. Até caras que são olavistas, mas constantemente defendem os frouxos, dessa vez tomaram partido, como por exemplo o Russell, que esfregou na cara desses caras quem é imoral e quem não é no Brasil. Os verdadeiros olavistas pensam que se nós tivermos que voltar a ser 12, que assim seja. Nós não temos que pensar em satisfazer ninguém que não seja Deus. Se você pensa, se você fala, se você age em relação à aprovação dos outros, que não seja Deus, você não serve ao pai de cima, você serve ao pai de baixo. Moro, Marinho e a Sofia humilharam publicamente Flávio e a sua família. Por que eles estão colocando esses caras como seus candidatos oficiais? Pois é, continuando na análise do Bitcoin, um cara antigão, que inclusive já teve corretora no Brasil, chamado Fábio Maquita, faz um post que demonstra, em grande parte, o sentimento hoje do Bitcoin no Brasil e no mundo. Esse é o antigão que está passando bizu. Ou acham que o post é um dos seus bots? Ele tem vários bots, ele tem várias inteligências artificiais. Só discordo de não haver novo all-time high esse ano. 9 vezes é muito tempo. Vamos ver o que ele falou. Vendas de imóveis nos Estados Unidos em menores volumes desde 95 e maiores valores nominais desde sempre. Cada vez mais, o dólar nominal não serve mais de referência. E a massa esperando uma rodada de juro negativo para fazer as compras da vida. Fábio Maquita diz: sim, estamos no período de baixa do superciclo. Agora é o período de compra. Se alguém tiver dúvidas, esse é o momento. Vai ficar baixo e só voltar a subir mesmo ano que vem, preparando-se para um possível bull run de $150 mil, mais para o meio de 2027. As 3 anotações abaixo são os bears. É isso. Na visão de vários antigões como ele, esse seria o fundo. Mais notícias do Bitcoin seriam o anúncio hoje da MicroStrategy comprando mais Bitcoins do que foram minerados e o post que eu já li, né, que eu lia de novo, da captação recorde do ETF e de um novo ETF de menos custo a ser lançado amanhã. O Jack, criador do Twitter, está anunciando que o Fawcett vai voltar. É isso mesmo. Ele vai distribuir Bitcoin de graça. Olha na tela, aí na página que ele promete distribuir Bitcoin para quem abre conta na empresa dele. Não é isso, Ellen? A treta na semana passada era de Grimaldo contra Renan. A treta nessa semana foi de Grimaldo contra Bananinha. E o Flávio tentou apaziguar, colocando a Bíblia na frente. Mas Deus foi muito claro. Muitas pessoas falarão meu nome e eu vou dizer que eu nunca os conheci. Muitas pessoas que servem a Satanás, muitas pessoas que colocam trans como pré-candidatos a deputado, muitas pessoas que apoiam e propõem leis feministas podem dizer estar servindo a Deus.
Mas você acha, sinceramente, que Deus pode estar no coração de alguém que vota sim para a lei de misoginia e no dia seguinte propõe uma lei que qualquer delegada feminista ou corrupta possa tomar seus filhos e botar qualquer homem para fora de casa? Ah, mas depois vai pro judiciário. Vai pro judiciário corrupto? Para você ir pro judiciário corrupto, você tem que ter muito dinheiro, velho, e contatos políticos. A maioria dos homens nesse país não tem condição de ir atrás do judiciário, muito menos para desfazer uma medida de segurança que não tem prazo. E, se for dependesse da vontade de Flávio, não teria nem sequer defesa e nem procedimento judicial. Flávio não tem condições, nem morais, nem mentais, de ser senador, muito menos presidente da República. Se você quer um candidato de direita, insista que ele desista. Ele não tem nenhuma condição. E agora, um jabá especial. Esse jabá, esse QR Code na tela, é do Instagram, do escritório de advocacia, que conseguiu uma sentença para desbloquear, tirar do shadowban, tirar da mendigaria, tirar da humilhação, o meu Instagram. Mas o Instagram até agora não obedeceu a ordem. De qualquer maneira, se você quiser uma sentença, eu não sei se essa galera do Instagram vai obedecer. Mas, se você quiser um escritório de advocacia que conseguiu uma sentença, meu irmão, para desbloquear o meu perfil, provavelmente vai desbloquear qualquer um, não é isso? Hein? Tá aí na tela. Professor Edgar. Uma outra novidade da semana foi que a Veja fez uma reportagem sobre os maiores misóginos do Brasil. Para a Globo, os maiores misóginos do Brasil eram eu, Breer e Renan Santos. Só que agora eu fui substituído pelo Café com Seu Pai, pelo Breno. Inclusive, gostaria de deixar claro que eu convidei Breer, a gente ia gravar com o Redcast essa semana, mas parece que o Breer, toda vez que aparece a cara dele em um programa, velho, o programa é derrubado automaticamente, mesmo que o programa não seja dele. Rapaz, o Bruno Giglio e o Breer realmente estão em morte civil, viu? Morte digital. Essas pessoas, qualquer um que produza qualquer coisa no digital, tem motivos para vir morar no Paraguai, mas esses não é uma vantagem, não. É uma necessidade vital. Se você fosse Monark, se você fosse Breer, se você fosse Bruno Giglio, se você fosse qualquer pessoa que vive do digital e não se rendeu ao feminismo satânico, ao ginofascismo, você ia querer residir legalmente no Brasil ou no Paraguai? Você tá com vontade de dar dinheiro a Janja e a Lula? Não? Então se pique daí. A lição, a grande lição da Páscoa é a fuga pela libertação. Se liberte pela fuga. Pare de dar dinheiro a vagabundo. Ou você compra Bitcoin, ou você se pica daí, não é isso? Vamos agora ao que a gente faz toda vez no início do programa. Polymarket. Flávio versus Lula. Flávio vencia com 3 pontos de vantagem antes de se render a Satanás. Agora, Flávio chegou a perder por 6 pontos a Lula. Vamos a Polymarket. Renan tá praticamente igual. Caiu 1%, tá em 7%. Flávio Bolsonaro com 38% e Lula com 42%. Lula está 4 pontos acima de Flávio. E Flávio estava acima de Lula. Essa é a pesquisa real. O mercado, quando o cara bota dinheiro, meu irmão, enquanto quem sabe mais, bota mais dinheiro. Quem fala merda é obliterado. E quem acerta, passa a ter mais dinheiro para apostar nas próximas. Pois é, Flávio provavelmente estaria na frente se ele não tivesse ficado de 4 para Satanás, votando no crime de misoginia e pior, no dia seguinte, fazendo um PL pior ainda do que o crime de misoginia. Aqui, vamos lá ao tema da semana. Foi só uma sucção, não há motivos para não fazer. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema, porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa, e logo o local ia fechar com velocidade e esses locais são caros. Eu já falei pra você, praticamente uma sucção, ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos, é feito nos jardins com especialista na área. Então, eu não consigo entender nenhum motivo para não fazer desse método. Agora, os outros métodos, os métodos invasivos, os fora do Brasil, o que envolve remédio também, acho que são métodos mais perigosos, mas ainda assim, acredito que super seguro. A taxa de dar problema é muito baixa. Agora, esse método, que é sem ser um método invasivo, que demora de 20 a 25 minutos, uma clínica de elite na cidade de São Paulo, esse eu não consigo, eu de verdade não consigo ver motivos para não fazer. A mulher rica, ela pode abortar, por quê? Não necessariamente porque as clínicas de aborto no Brasil são boas, são ruins também as clínicas de aborto, eu julgo, né? Nunca usei desse artifício, obviamente, porque eu sou contra o aborto. O aborto é uma atrocidade, é uma aberração. Sabe por que é uma atrocidade, uma aberração, Bila? Porque é matar alguém. E matar alguém, como todo homicídio, eu julgo também, concordo com o Jean, é uma atrocidade, é uma aberração. E nem porque é uma atrocidade, é uma aberração, a gente tem que legalizar o homicídio, que é isso, que é o aborto. Não gosto, sou contra o aborto, acho que o aborto na realidade é um grande assassinato. Se nós colocássemos as mulheres para responder, as mulheres, hoje em dia, escolheriam manter a legislação atual,
que é contra o aborto. Como a gente consegue definir o que é uma vida, assim? Porque eu julgo que o aborto é assassinato, né? Ela não pode fazer nada com outro corpo que tá no corpo dela. Porque esse cara, esse feto que tá no corpo dela, também é uma pessoa. Então eu defendo a liberdade individual da mulher e do feto. São dois indivíduos, cada um com a sua liberdade. Então não é, pô, o corpo da mulher. Pô, o feto é um corpo também, gente. E aí não pode, eu não posso te matar. Collor fez o mesmo com Lula nas vésperas do segundo turno. Eu não sei se ele vai botar, mas se eu fosse ele, eu botaria o vídeo da mulher dizendo que Lula era violento, era racista e mandou ela abortar. Apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. E eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Não, depois de 4 anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro. Aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Relembrar e viver, não é não, Ellen? Hein? Pronto, a partir desse episódio, se o Wesley botar esse corte, a gente vai ter uma sessão Relembrar e Viver da galera, das coisas que essa galera dessa geração nova não lembra ou que nunca viu. Esse cara vai ganhar seguidores. Eu mesmo nem sabia que era ele antes dessa baixaria. É disso que o povo gosta. Brasil não é Estados Unidos, que escândalo sexual leva o cara a renunciar e largar a vida política. No Brasil, ninguém tem vergonha de nada. A prefeita, mãe de Stifler nos Estados Unidos, fosse no Brasil, estaria reeleita, ou virava deputada em vez de renunciar. Eu não sei se você lembra, a mãe de Stifler foi a bandida da semana, que tem pouco menino de 15, 16 anos na frente dos filhos. E esse aqui é o Guto do MBL. E esse é o áudio que o Wesley vai botar, que foi o áudio da semana. Inclusive, vários caras que defenderam ele, na hora que saiu do áudio, meu irmão, os caras deixaram de defender o cara, não é isso? Rapaz, a minha opinião é que o aborto é um pecado mortal. Mas vocês não deveriam, de maneira nenhuma, ficar, assustados. Não tem posts antigos do Renan dizendo que eles são a favor do aborto? Por que vocês estão assustados com isso, velho? Tipo assim, eu me assustaria se o Bolsonaro tivesse um ato de homem, né? Um cara dentro de um grupo que sempre defendeu isso, dizer que mudou de ideia, isso que seria assustador, não é isso? Ou não? Eu não vejo em nenhum aspecto nada que vá destruir a vida política desse cara. Eu acho que ele vai ter mais seguidores e vai ter mais votos esse ano do que teve no passado. A maioria das pessoas servem a Deus ou a Satanás. As pessoas elegeram Barrabás ou Jesus. Esse cara vai ser eleito com mais votos do que ele teve no passado. Agora, se o Guto quiser realmente mostrar que ele tem algum arrependimento, se ele for um padre dizer que ele está arrependido, o padre vai dizer, então denuncia a clínica, sim ou não? Guto denunciou publicamente a clínica que ele disse que conhecia e era dos brother dele. Se Guto não denunciar essa clínica publicamente, dizendo o nome dos médicos e o endereço, eu vou acreditar que essa clínica tem algum colateral do Guto. Que esse Guto já levou outras mulheres lá, ou pior, que outras mulheres de outros caras do MBL, outras mulheres do MBL já foram pra lá. Você concorda comigo, Erley? Hein? Se o Guto não denunciar rapidamente o endereço dessa clínica e o nome e os contatos dele lá, a clínica de aborto dele, vai ficar claro que essa clínica tem algum colateral dele. Kim, Alan e os perfis ZV são a tropa de choque para tentar desmoralizar quem foi realmente de direita e não foi absolutamente submisso à direita trans dos frouxos. Quem apoia a lei feminista e totalitária não é direita, não é cristão e não pode ser considerado homem. Quem apoia a gente com o Damares e Trambique ao Senado, e Pepa, Frota, Mário Frias e Zamba, e agora a trans, como deputados, pode ser considerado conservador? Eu não estou afirmando, estou perguntando, me diga. Quem apoia a trans falsa acusadora? Quem apoia a falsa acusadora ao Senado? Quem apoia o governador que abriu as pernas do BNB para o Master, para senador? Esse cara pode ser considerado de direita ou conservador? Pois é. A nossa eleição, a eleição de 2026, entre Mamon e Baal. Existem já uns 20 pré-candidatos. Eu estou esperando para ver qual pré-candidato que vai de verdade se comprometer com o Bitcoin, se comprometer com Jesus e, o mais importante, se comprometer contra o comunismo e se referindo corretamente nos termos da guerra cultural. Eu ainda não vi. Espero que apareça. Se não aparecer, meu irmão, nosso voto é o desinvestimento. Quem apoia, O erro de Paulo é achar que os frouxos são direita. A cadela do PT afirmou que é centrão. Eles são, no máximo, direita trans. Um post interessante, olha na tela, é o do Ruschel, que inclusive demonstra que a maior parte dos posts
do Bananinha não são contra o PT, e sim mamando Kim. Eu pedi pro Grok fazer a mesma coisa com o meu perfil. Olha o que apareceu. A maioria é de crítica às políticas públicas satânicas e às leis ginofascistas. Vou agora ler 2 posts muito relevantes do senso comum, do Flávio Morgenstein. Primeiro, para você que adora repetir a frase não existe direita, só tem um Bolsonaro, achando que isso significa não vote ninguém só em Bolsonaro, sem perceber que o Olavo estava reclamando do fato de nem Bolsonaro ser direita, aprenda com o velho. E o Ruschel diz, num dos seus últimos vídeos do Olavo, Aviso Tardio, na véspera do Natal de 2021, ele diz, exatamente um mês antes de nos deixar, o alerta no erro de focar nas eleições. O que Ruschel, o que Flávio Morgenstein, o que Olavo, o que Renato Moicano, o que Renato 38 está dizendo a você é: o único homem que pode te salvar é você. A única salvação é Jesus. Se você idolatrar MBL, o partido da sucção, se você idolatrar o Partido Liberal, que é tão liberal que tá cheio de trans, se você idolatrar frouxo, se você esperar que esses caras vão resolver a sua vida, você vai ser destruído, como estava no livro de Samuel. Senso em Comum, by Flávio Morgenstein. Caro Felipe, te considero um irmão. Você disse num podcast em Portugal que eu acuso com mentiras e que falei que ia fazer um dossiê, o que eu nunca disse. Mas podemos aproveitar o ensejo para descobrir algo. Você sabe me dizer algo que seu chefe nunca responde? Por que a empresa dele, Rio Parte, pegou 2,5 milhões em fundos de pensão, dinheiro de aposentados e deu para a empresa Credipag do lobista da MDB, Milton Lira? Ele também é conhecido como Miltinho, ligado a Renan Calheiros, Romero Jucá, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e uns outros dessa estirpe. Ah, Arthur Pinheiro Machado e esse Milton Lira eram sócios, mas já perguntei ao Arthur Machado e a Kim Paim e eles só xingam, inventam uns apelidos de retardado e nunca respondem. Óbvio que num plano penal, alguém poderia cogitar a hipótese que isso parecesse propina, mas certamente existe alguma outra explicação, que eles nunca me deram. Como vocês juram que ele foi o único inocente preso na Lava Jato, quero também uma explicação para passar a defendê-lo. Segue um link da CVM provando a mesma operação, no plano administrativo. Talvez esse tipo de movimento financeiro explique porque eu tenho uma certa aversão ao projeto de poder e de dinheiro pessoal do Arthur e seu bonequinho Kim. Também explica porque, quando o Kim veio me cobrar em defesa em privado, eu o mandei para o cacete e ele começou a me difamar em público. Como presumi que ele faria? Afinal, ele não faz absolutamente nada da vida. Talvez, também, se eu souber por quê, de todas as empresas de consultoria do país, o Arthur Machado, dono do Quinto Elemento, pegou bem a Credipag do seu próprio sócio Milton Lira e meteu 2,5 milhões em dinheiro de aposentados lá, eu passe a achar que o maior inimigo do país é o Deltan também. E também passe a achar que o problema do país é o Novo e os liberais, e não o PT. Ou, talvez, só acabe descobrindo que alguém que bajulava a Maria do Rosário e Manuela Dávila, de repente, segue defendendo estatais cheias de fundos de pensão dando sopa, como desculpa de nacional desenvolvimentismo, a política de Getúlio e Dilma. Grande abraço. Pois é, os bolsonaristas, como Flávio, estão na lista lá dos traidores de Bolsonaro. Gente como Flávio, gente como Silvio Grimaldo, são a verdadeira direita. Qual partido os representa? Nenhum. É por isso que é uma ditadura totalitária. Se houvesse uma oportunidade real de pessoas de verdade serem candidatas e eleitas, não seria uma ditadura. Uma prova de que você vive em uma ditadura no Brasil, que não existe legalidade, é a impossibilidade de candidatura de alguém de oposição real. Se não existe nenhum candidato que faça nenhuma oposição real, vai ter alguém eleito que faça oposição real? Se não existe nem sequer candidatura, é uma ditadura e uma ditadura da forma totalitária, onde não existe oposição. Inadimplência no crédito rural entre pessoa física bate recorde de 7,5%. Era 2,9% há um ano. Pois é. Se a operação especial no Golfo continuar, pode dobrar fácil esse ano. Endividamento das famílias no Brasil é de 49,7% da renda bruta e 80% dos lares estão endividados. A dívida do governo bate recorde após recorde, com déficits sistemáticos exponenciais. É do interesse dos eleitores e do governo preservar o valor do real ou acabar com ele. Você vai deixar sua poupança em real? Você vai deixar sua poupança, literal e metaforicamente, no colo dos políticos? Como mais impunidade e mais leis feministas e demagogia vai ter aumento da produtividade e riqueza ou mais totalitarismo e miséria? Com mais famílias destruídas, com mais inocentes na cadeia, com leis que são propostas e votadas por Flávio e por todos do Senado, foram todos, não posso nem falar de Flávio, foram todos, meu irmão, foi unânime. Com mais leis feministas, com mais inocentes na cadeia, com mais famílias destruídas, vai ter mais ou menos riqueza nesse país. Quem é poupador? Onde o comportamento dominante é ser caloteiro, merece o quê? Se você deixar seu dinheiro em CDB do Master, em CDI, em ações do Brasil, você merece o quê? Como não financiar essa merda?
Lhe respondo como não financiar essa merda. Renato38.com.br. Pode começar com um custo de menos de R$400. Quem leu Bitcoin Red Pill, grátis, no link da bio, já sabia que isso ia acontecer há 7 anos atrás. Em 10 anos, as apostas de morte devem bater trilhões e não bilhões. O livro grátis também está disponível no renato38.com.br, não é isso, Erlen? Flávio Bolsonaro afirma que só vai aceitar vice-mulher. O que vai acontecer? Zema vai se declarar trans? Ele vai chamar Soraya feminista ou ele finalmente vai aceitar e assumir a Sofia publicamente? Paraguai é um país que guarda muitas surpresas. Nine quer desafiar o Trump. O Paraguai protesta contra atos ilegais da ditadura mais assassina da história. Pois é, mais uma vez o Paraguai botou pocando. Nesse aspecto, o Paraguai é muito moralmente superior ao Brasil. Reconhece Taiwan como a verdadeira China. Aqui, mais um. Os dados oficiais de Cuba são tão desmoralizados quanto os da China. Segundo dados oficiais, Cuba tem um IDH acima daqui do Paraguai. Segundo esses mesmos dados, o crime de Cuba subiu 1.200%, é isso mesmo, mais de 12 vezes, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025. Por que o crime mais do que decomplicou em Cuba? Porque sem energia elétrica e sem comida, meu irmão, qualquer homem vira bicho. Sem energia elétrica, sem combustível e sem medicamentos a preço algum, o negócio pode facilmente virar um estado falido, como o Haiti depois do terremoto. Só que bem mais perto para fuga em massa para a Flórida. Quem confiou em eleição e protesto se deu bem? Ou quem sobreviveu foi quem desinvestiu e vazou? Se houver um colapso do governo, um colapso societal em Cuba, e houver fuga em massa para a Flórida, Trump vai pagar ou não vai eleitoralmente? Pois é. Trump resolva logo a situação em Cuba e resolva logo a situação no Irã. A popularidade de Trump está quase igual à de Lula. Aprovação de 30 e desaprovação de 60. Se isso se mantiver, os petistas, os democratas dos Estados Unidos vão tomar o legislativo nas eleições desse ano. E o negócio vai ficar medonho para todo mundo. Que negócio medonho? Mulher se casa com o estuprador do filho e suspeito acaba estuprando todos os outros filhos da mulher. Escolinha e clube formador de futebol são antros tradicionais de pederastas. O próprio cara que deu pau na mãe de Neymar diz que virou a base do Bahia. Inclusive, sabe qual é a lei que resolve isso aqui? A lei de armamento civil. Se o pai dessas crianças, se o avô e o tio dessas crianças tivesse arma, a mãe não ia precisar da queixa de delegacia e escândalo público sequelando essas crianças para sempre. Peter Zeihan é e sempre foi um dos apologistas dos Estados Unidos e trabalhou em gestão democrata e republicana. Nem tem como dizer que o cara é porra nenhuma, tem posição nenhuma. Ele afirma que o Irã exporta mais do que antes da guerra e o IRGC, a Guarda Revolucionária, está lucrando 3 vezes mais, com o estreito fechado para todos e aberto para eles e para quem pagar pedágio de $2 milhões por navio. Inclusive, diariamente, recebendo componentes chineses para fazer mísseis e drones. Das duas, uma. Ou Trump quer o petróleo acima de $110 o barril, por razões pessoais e institucionais, mantendo o conflito vivo e prolongado, mesmo destruindo sua popularidade. Ou Trump não entende a realidade no campo, que Zeihan aposta, acreditando na própria propaganda Fog of War, as mentiras que dominam o noticiário durante a guerra. Repito o que já disse aqui. Portugal controlou esse estreito por 105 anos, sem pisar na praia, só negando acesso a quem não se aliar. Se os Estados Unidos fizer isso, vence a guerra. Basta não permitir a entrada e a saída de ninguém que não for aliado. Porque os Estados Unidos estão deixando o Irã continuar importando e exportando à vontade ali. Pois é, os Estados Unidos vão prolongar ou encurtar a guerra, permitindo que o Irã exporte e importe o que eles quiserem ali, enquanto os aliados não importam e exportam. Ele está concluindo que a afirmação de que ser um aliado, ser um inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser um aliado é mais perigoso ainda, é verdadeira. Né? Dr. Shawn Baker deve ser a maior voz mundial pública pela alimentação carnívora. Esse é o relato do seu pior dia como médico militar, fazendo cirurgia em Bagram, meu irmão. Bagram chegou a ser a maior base americana fora dos Estados Unidos. Era no Afeganistão, foi perdida pelo governo afegão. Você acha que algum coronel do exército brasileiro já teve um 10º de experiência de combate do que um mês desse médico? Pois é. Entre aí e ler um relato, o cara conta um relato de... Pois é, a situação no Brasil é medonha. Quando o candidato favorito da eleição é alguém com mais de 50% de desaprovação e mais de 60% de rejeição, é porque a população não vê qualquer alternativa. Vocês entendem que Lula ser o favorito da eleição nas apostas, tendo mais de 60% de desaprovação, prova que é uma ditadura de oposição, que não tem nenhum candidato de oposição, sem afastar os acusados de envolvimento com os crimes do STF, PGR e presidência. Realmente, a possibilidade de voltar a ter lei ou eleição nesse país é fora do imaginário. Se Toffoli, se Alexandre de Moraes, se Gonê, se toda essa galera não for afastado, pelo menos, idealmente indo pra cadeia, vai ter lei no Brasil algum dia, sim ou não? Pois é, eu quero saber, eu estou lhe perguntando,
Quem matou o sicário, que foi preso e morto da Polícia Federal no mesmo dia? Cadê as imagens? Cadê as imagens do sicário morrendo? A boca do jacaré está abrindo. O que era uma vantagem de 3% se tornou uma desvantagem de 5%. Hoje já reequilibrou, está em 4%. Veremos isso nas próximas pesquisas ou coisas dos bastidores que motivam o Mr. Market mudar o favorito. Foi a submissão de Flavete às leis totalitárias feministas ou tem mais coisa que ainda não foi divulgada? Pois é. A escolha do vice é mais uma decisão que Flávio pode estragar tudo e perder mais pontos aqui. Se Flávio escolher Zema, ele pode ganhar pontos. Agora, se Flávio escolher a Trambique, a senadora pró-crime de misoginia ou alguma feminista tipo Damares, aí, meu irmão, é possível que ele perca ainda mais pontos, não é, Ellen? Exatamente há 10 anos, já prevenia a galera do FUD da época. Andreas deixou de produzir conteúdo por causa de sua saúde, mas cumpriu o seu dever. Todas as previsões aí não continuam válidas. Em 2015 e 2016, a internet tinha 3 bilhões de usuários. No final de 2015, tinha 5 milhões. Todo o ecossistema em 2025 chegou a 700 mil. Em 2026 deve bater 1 bilhão. Em 5 anos, não deve ter mais que 3 bilhões de usuários. A previsão que eu fazia há 10 anos atrás era a seguinte: as criptomoedas e smart contracts estão agora na fase que a internet estava há 30 anos atrás. Pela lei dos retornos acelerados, em 15 anos, essas redes serão tão onipresentes quanto a internet é hoje. E quanto mais juro zero, mais intervenção estatal e mais corrupção ocorrer, mais rápido esse mundo vai florescer. Quem quiser conhecer a figura, Andreas Antonopoulos, ele estará no Brasil na próxima sexta, no Bitcoin Summit. Pois é, agora acabou. Andreas não faz mais eventos públicos e ele se retirou, inclusive, de fazer posts públicos. Será que daqui a 10 anos eu devo estar nessa posição? Espero que sim. Recebo, várias vezes por semana, relatos de bots que transformaram 1.000 em 1 milhão em uma semana no Polymarket. Sim, o OpenClaw facilitou bots de trade, mas o que eles fazem é arbitragem de dados, apostando com base em dados tornados públicos mais rápido que humanos, como o cara que tá no estádio de futebol e aposta antes do otário que tá em casa e recebe a imagem com delay. 2. Arbitragem entre mercados. Buscar apostas semelhantes em diferentes plataformas com odds diferentes. E 3. Martingale e cherry picking. Martingale é você dobrar a aposta a cada round até você ganhar um e aí você sai. Se tiver crédito infinito, você ganha. Isso funciona muito bem na simulação, embora ninguém haja crédito infinito na realidade. O cherry picking é você botar 10 ou 20 modelos, 90% toma na... mas você só vai dizer publicamente o que deu certo, não é isso? Já que estamos falando de tecnologia, não podemos deixar de dizer que a previsão do Sam Altman de que empresas de $1 bilhão de arrecadação existiriam sem funcionários, só um cara dentro de sua casa. Isso aconteceu. Previsão do Sam Altman aparentemente se cumpre. Primeira empresa de bilhão de faturamento sem funcionários, um cara só. Ele teria apenas um irmão para trabalhar quando passou de bilhão em vendas. O que esse cara fazia? As velhas canetinhas, que aqui no Paraguai é baratinho. Ele fez um site nos Estados Unidos que é tipo um Uber de médico de canetinhas. O cara que estiver vendendo a canetinha e o médico mais barato para lhe dar a prescrição, na hora, você vai receber. O cara prefere ir no médico normal e gastar $2.000 ou ir no aplicativo do cara e gastar 300? Pois é, o aplicativo bombou, meu irmão. Só que tem muita gente que diz que é golpe, que as coisas é tudo falsificado. Mas golpe ou não, o cara tá ganhando dinheiro, meu irmão. E ganhando dinheiro em alta, é bilhão. Só ele e o irmão dentro de casa. Sem diploma de Ivy League, sem nenhuma qualificação extraordinária. Só utilizando as formas de automação que estão se popularizando hoje. Usando OpenClaw, usando Grok, usando ChatGPT. Inclusive aqui, ele explica no post quais são as estratégias que ele usou, inclusive para automatizar a programação, automatizar a propaganda, a zorra toda. Até Lula ficou envergonhado com a grandeza da mentira do PT na Bahia. Lula corrige prefeito de Camaçari após declaração sobre o orçamento federal recebido pela cidade. Meu irmão, Lula ouviu uma mentira tão grande que até ele, meu irmão, se assustou. Isso é a Bahia. Meu irmão, o que o Brasil for, a Bahia é ao cubo. Olha na tela. Já teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? 400 milhões. Não foi 400 milhões, foi menos. Lei Felca, inocenta e solta abusadores. É isso mesmo. Rapaz, é foda, né, velho? Só tem uma coisa mais pesada que a outra, velho. Avisamos que a Lei Felca era a Lei Fezes. Totalitária e satânica. Agora, até quem já tinha sido preso e condenado está sendo solto com base nessa lei e, mais importante do que a lei, na regulamentação de Lula. A lei protegeu as crianças ou protegeu os pedófilos e os ditadores como Lula. Ítalo Santos aciona a Lei Felca e pede anulação de sua condenação e vai conseguir, meu irmão. Perdi milhares de seguidores, fui metralha da internet, mas foda-se. Se nós tivermos que voltar a ser 12, voltaremos a ser 12. O que importa é agradar a Deus e não a público. Avisei durante meses que a Lei Felca seria uma desgraça. Avisei durante meses, inclusive na minha conversa com o Pablo
que a merda da lei do crime de misoginia aconteceria e destruiria as relações e as famílias no Brasil. Pois é, quem quiser me ouve, quem não quiser se lasca, não é isso? A Globo já tinha soltado a mão do Imorais, agora soltou do amigo de meu pai, da Lava Jato. Muitas pessoas não lembram, mas diversas pessoas delataram Toffoli. Toffoli foi delatado como vendedor de sentença antes de Alexandre de Moraes tomar posse no STF. Tofoleco voou, só em 2025, pelo menos 10 vezes para o resort de Cassino Taiaiá com o jatinho do dono do Master. Enquanto todos os envolvidos nos escândalos do INSS Master não forem afastados, nunca haverá apuração e nem mesmo punição real. E sem legalidade, não haverá eleição legítima. Não é hora de eleição. A hora agora era da população ir à rua, meu irmão, e derrubar essa galera. É constituinte. Porra de eleição, nunca haverá eleição sem o afastamento dos criminosos e das pessoas que são acusadas de crime. Nunca saberemos nem sequer quem é criminoso sem os acusados serem afastados das posições de julgamento e poder. Vamos às notícias mais e menos relevantes da semana. Meu post aqui deu uma resumida em coisas que eu considero que foram superestimadas e outras que foram subestimadas. Vamos às coisas que eu considero superestimadas. Discurso de vitória esmagadora de Trump no 33º dia da operação especial, enquanto tem mais de 60% de desaprovação e 30% de aprovação. Eu acho que essa vitória esmagadora já se provou não ter acontecido. Inclusive, depois disso, já teve vários aviões americanos caindo, vários vexames, não é isso? 2. Artigo do Google dizendo que Bitcoin seria quebrado em 9 minutos. Esse artigo já foi refutado de várias maneiras e quem leu o artigo diz que isso é algo que poderia acontecer em décadas, não é isso? 3. Queda do dólar em 5% anual em real, com otimismo dos mercados. Otimismo dos mercados derivando de desaprovação de 60% do governo Lula. O cara de fora que vê isso acha que Lula vai perder. Eles não consideram a possibilidade de Lula dar uma de Maduro e, de novo, ser 51-49. Lançamento da Artemis II, primeira missão tripulada para a Lua em 50 anos. Agora a missão de pouso só será em 2028. Por que eu acho que isso foi superestimado? Porque se o cara não pousou na Lua, ele fez menos do que foi feito em 69, ou seja, não fez nada. 5º, feminista fazendo camisa da seleção com sombra de Satanás. Trans na presidência da Comissão da Mulher e o influencer especialista em saúde mental da Globo acusado de abusos. Olho na tela! Pois é, Felca foi acusado de abusos por sua ex-namorada, não é isso, Erley? As notícias mais relevantes, mas que apareceram muito menos, que foram muito subestimadas. O vazamento completo do código da Anthropic. Pois é, o OpenClaw foi completamente vazado na internet. Em menos de 24 horas, virou código aberto reescrito em várias linguagens. 1. Casos nos aeroportos. O caos nos aeroportos dos Estados Unidos. Servidores do TSA e do DHS. 48 dias sem receber salário. Uma confusão da zorra. 2. Petróleo acima de $100. O WTI chegou a bater nesse dia aqui $112. E nas próximas 3 semanas começa o efeito de redução de oferta ao consumidor final. 3. Rombo fiscal em fevereiro passa de 1,09 trilhão. Gasto com juros da dívida ultrapassa 8% do PIB e dívida pública supera 8,8 trilhões. Isso sem falar no dinheiro que Lula tá queimando para segurar os combustíveis. Ganhe quem ganha a eleição, meu irmão. Quando acabar, acabou a lua de mel. Vai ser com a arebrita. BRB, que investiu pelo menos 17 bilhões no Master sem apresentar balanços e com risco de contaminar todo o sistema bancário brasileiro, com rombo confirmado de 6,6 bilhões. Implora 4 bilhões da FGC e quer mais 9 em novas ações. Quem vai comprar, hein, Werley? Ação do BNB? Quem é maluco? Se federalizarem, ou BB ou Caixa comprarem, arrisca colapso de todo o sistema bancário nacional. Pois é, a conversa na boca pequena é que esse cara, esse governador, entregou o BNB para ser saqueado, para ser roubado, em troca do nome dele ser retirado, como foi do inquérito do 8 de janeiro. Não sei se valeu a pena pra ele, mas em um país decente, alguém que tá envolvido numa merda dessa nunca seria candidato a senador e muito menos apoiado por alguém conservador. Quem vota num cara desse é conservador? Quem apoia um cara desse é de direita, é opositor do PT? Ele, se tivesse que fazer isso, se ele entregasse dezenas de bilhões pra ser roubados, em troca de não ser roubado, em troca de não ser preso, e ele fosse homem, o que ele faria? Pegar a família dele, ir embora do país e denunciar publicamente. 5. Na Polymarket, Flavete, deixando de ser a favorita por ouvir o conselho de ir para a esquerda, propondo PL feminista e votando a favor de crime de misoginia, propõe meter de 3 a 5 anos de reclusão a quem perguntar se a mulher está de PPM ou qualquer comentário discriminatório. Pois é, essas foram as notícias que eu achei super e superestimadas da semana. Estados Unidos com menor criminalidade violenta desde 1900 e mesmo assim, Procuradora-Geral não foi atrás de nazificar. Rua! Pão bonde, comprovadamente,
forneceu informações a um amigo pessoal dela, que é o candidato favorito a governador da Califórnia, para não se lascar, e é um esquerdista. Por isso ela foi demitida. O Olavo tem um vídeo de 2019 que ele deixa claro que Bolsonaro nunca conseguiria fazer nada de útil, porque ele foi tentar governar antes de ser o verdadeiro presidente da República. A Constituição brasileira e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de partidos que têm filiação a organizações estrangeiras. Existem 7 partidos do Brasil que são membros do Foro de São Paulo, todos deveriam estar fechados e seus dirigentes criminalmente responsabilizados. Era isso que ele tinha que fazer na primeira semana. Mas, no entanto, ele quer resolver o problema econômico do Brasil primeiro. Por quê? Para não parecer que ele é malvado. Então, quando você quer que a esquerda te respeite, você já está derrotado. Novamente propaganda. Quer me encontrar aqui em CDE? Quer jogar futebol ao vivo comigo aqui? Quer atirar comigo no Clube 9mm? Quer fazer workshop, conhecer a galera do Bitcoin aqui? missãobitcoin.com.br. QR Code na tela. Se você quiser jogar bola aqui, me dá o olé, me dá a canetada e fazer o gol, eu, Wesley, você terá a sua oportunidade. Quarta-feira, o jogo inclusive será transmitido ao vivo nesse canal. Você quer fazer uma remessa para fora do Brasil, barato pra caralho? Você quer comprar stablecoins sem pagar IOF? Você quer fazer remessa em um lugar que é altamente competitivo e que promete que vai baixar o preço do lugar que você pesquisar? Brasa1, abra a conta e veja se não é verdade. QR Code na tela. Brasa1, se for fazer remessa e você não pesquisar, vai pagar para ser sodomizado. Você precisa de OPJ fora para comprar e vender Bitcoin à vontade, meu irmão. Para arrepiar de ter renda sem declarar nada no Brasil. Você quer blindar seu patrimônio e sua renda? Quem está oferecendo isso é a Sólidos. Vamos ao vídeo da Sólidos. E depois, um abraço e minha honra. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Sólidos Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar.